Itens obrigatórios para ter num carro de TVDE. Olha, isso de item obrigatório já foi muito, como eu posso dizer, depende do policial, depende do agente de trânsito, né? Já cobraram de mim coisas e cobraram de outras pessoas, uns já tomaram coima por outras coisas ou não. Eu fiz aqui um checklist para que você possa passar por todas as operações stops sem nenhum problema. Nesse item eu não vou dizer o que é obrigatório ou não, porque os obrigatórios são claros, que são os documentos do carro, do condutor, né? São os mais claros. O contrato de trabalho, se você for motorista. Eu vou dizer a lista que, se você tiver no teu carro, você já pode trabalhar sem problema algum. Pega uma pasta, vai lá e compre uma pasta, separe esses documentos, que você vai ver lá no último item que você nem sabia que isso é obrigatório. Obrigatório não, que isso tinha que ter no carro, né? Então vamos começar a nossa lista com o primeiro de todos, que é o certificado de registro do carro, o DUA. O DUA tem que... Eu vou ficar olhando aqui porque eu tenho corridas aqui, né? DUA. Eu vou dizer do carro do motorista, né? Para que se trabalhe. Então, por exemplo, eu vou falar da carta de motorista portuguesa, porque tem que ter. Então, o primeiro item de todos é o certificado de registro, DUA, do veículo, né? Vai separando isso numa pasta. DUA do carro é uma coisa. O seguro, né, do carro, do TVDE, né? O seguro do TVDE com a carta verde. Impresso, é muito bom imprimir também, pôr ali impresso. As condições particulares. Se você pode ter impresso, deixe lá impresso, sem nenhum problema, né? Não vai lhe trazer nada, não é uma coisa cara de fazer, é só uma impressão, que é o seguro TVDE com as condições particulares. O seguro de acidente de trabalho do motorista também é muito interessante ter. Interessante não, né? Pode ser obrigatório. Esse é obrigatório por quê? Esses seguros são para todas as pessoas que têm recibo verde. Não é para o motorista, mas são para todas as pessoas que emitem recibo verde. Como você teoricamente não tem ali a segurança social que pague bem, você tem que ter um seguro para bancar isso. Então, um seguro, né, desculpa, o seguro de acidente de trabalho pessoais do recibo verde, né? O contrato de prestação de serviço para quem é motorista TVDE, isso é importante, porque se você é o dono, você tem ali comprovar que você é dono e não vai precisar do contrato. Mas se você é motorista que está num slot ou num carro alugado, é necessário ter o contrato de prestação de serviço, né, para quem é motorista. A cópia da licença do operador TVDE, lá no disco TVDE que você põe no vidro, não tem que ter ali o número do operador. Então, se você trabalha para alguém, vai lá, faça uma fotocópia e tenha essa cópia, né? O que mais nós podemos ter aqui? A licença TVDE do motorista, também tem que ter. Licença TVDE do motorista. A carta de condução portuguesa com o averbamento do grupo 2 atrás, né? Porque tem que ter, é obrigatório. Por isso que eu estou dizendo, vou dizer tudo que precisa de ter, abrangendo tudo, não só ali o TVDE. Então você tem que ter a carta portuguesa sim, e tem que ter para o TVDE o averbamento do grupo 2. Precisa de ter o contrato de isenção de horário em nome do motorista, junto com o contrato de trabalho. É preciso ter aquela folha à parte, né, com contrato de isenção de horário. Contador de horas, eletrônico ou não. Já teve um agente da GNR que disse que nem que seja anotado numa folha, você precisa de ter essa anotação de horas. Então, o contador de horas pode ser eletrônico ou não. Não tem que ser aquele livro mais. Aquele livro já não é aceito. Então, anote numa folha. Se você não tem um eletrônico, tem vários eletrônicos de graça. Mas se você não tem nenhum, anote numa folha. Saí de casa, parei para almoçar, parei para descansar, voltei a trabalhar, do jeito que você consiga provar um mínimo que você não está dormindo dentro do carro, né? Morar dentro do carro, trabalhar 20 horas dentro do carro.
extintor de incêndio, o extintor de incêndio, com o relatório de validade naquela folha. Não adianta ser aquele extintor de incêndio que você compra separado nessas lojas de acessórios de carro. Tem que ser aquele extintor de incêndio que vem com uma folha de A4, né, com o teu relatório. E aquele relatório tem que estar dentro da validade. Ou seja, mais um papelzinho para essa pasta lá que você tá a fazer. Outra coisa, a inspeção do carro, aquela folha verde de inspeção, com a opção do TVDE. Tem que estar lá em observações, que é para TVDE, né? Que é a lei 45 de 2018. Tem que estar lá nessa inspeção. O registro criminal do motorista também tem a validade de 3 meses, né? Se você ficar online, significa que você tem esse registro criminal. Mas é interessante também você, já que você imprime, né? Você ter impresso em uma pastinha para mostrar ao agente que você tem tudo ali, que tá tudo beleza, que tá tudo tranquilo. O kit de primeiros socorros, né? Que muita gente diz que não, que sim, que não, que sim. Um agente cobra, outro agente não cobra. É barato. Vá numa farmácia qualquer e compre aquele kit lá, é super barato. Se dá para ter, mete lá na mala e não, é melhor não ter problemas, né? É melhor não ter problemas. Coisas do carro: triângulo, colete, um macaco para levantar as rodas, se for o caso, o pneu sobressalente ou step. Se seu carro não tem esse pneu, é aquele líquido, né, de tapa-furos. Nos mercados vendem 5, 6 euros nos mercados. E aquela bombinha de encher pneus. É super interessante ter. Deixa eu ver se eu anotei aqui mais coisas. Deixa eu ver, além do kit tem. Outras coisas interessantes. O dístico de TVDE, o aprovado pelo IMT. Não pode ser o dístico de TVDE que você fez à mão, que você imprimiu em casa. Pode, porque muitos dos agentes não olham isso. Mas é legal ter o dístico certinho, né? Aquele dístico bonito, feito. O meu, por acaso, é o correto de IMT e é feito num plástico PVC por estática, ou seja, ele adere ao vidro e solta sem que tenha que ter ventosa ou fita autocolante. Não marca o vidro do carro, você vai lá e tira ou coloca de novo. Ele é preso por estática. Também é preciso ter o dístico de fumadores, não fumadores, né? Pelo menos aqui preso no painel do carro aqui. A lei diz que o extintor e esse dístico de não fumantes precisa existir em transporte público. Nós não somos transportes públicos, pelo menos lá no curso, o tempo inteiro a pessoa que fazia o curso dizia: não é transporte público, não é transporte público. Mas, como tem agentes a cobrar isso, bora colocar lá também o dístico de TVDE. O dístico de extintor, nunca vi ninguém a ter coimas por ter o dístico e muito menos ter coimas por não ter esse dístico, desculpa. Então é mais uma coisa aí que é melhor ter, melhor sobrar do que faltar, né? E, por exemplo, toda empresa tem que ter o livro de reclamações. A empresa de TVDE, o operador de TVDE também tem que ter. Não cobram isso, mas tem como você ter o livro de reclamações na sede da empresa, que geralmente é a casa das pessoas, né? E tem como você ter um QR Code do livro de reclamações da vossa empresa. Se você quer ter uma empresa muito correta, muito certinho, é bem legal ter esse QR Code. Então, tá aí, é mais ou menos essa lista, né? É um pouco extensa, mas é a forma mais correta de você não ter nenhuma coima, de você não ficar na mão, para numa operação stop, um agente pede uma coisa, na outra operação stop, outro agente pede outra coisa. Então, se você tem essa pequena lista que eu falei aqui agora, tudo numa folha, guardadinho, você tá tranquilo, tá a rodar de bem, tá a rodar sem problema algum. Agora diz para mim aqui nos comentários se você tem tudo isso, ou se você não tem nada disso, ou se algum agente já te cobrou mais do que isso, ou menos do que isso, né? Então deixe sua experiência aqui nos comentários. Não esqueçam de acessar o site www.uniãotvde.pt para você ter
mais informações, né? E é por isso que nesse vídeo eu vou dizer